Hoje em que você possa fintimo. Não é comece a tramassa continua. É uma mentira construída com pedaços da verdade. Não finja surpresa, querida. Nós já sabemos quem você é. A mão de Tomás Bastos atingiu o ombro de Helena com força suficiente para fazê-la perder o equilíbrio no terceiro degrau do altar, e o salto quebrando no mármore soou mais alto que os suspiros dentro da capela. O véu se prendeu aos lírios e rasgou enquanto ela caía de lado, uma mão protegendo o rosto e a outra apertando contra o peito o envelope branco que levara até ali. Não encoste em mim outra vez, ela disse, ainda no chão. Tomás estava pálido, os olhos duros, a respiração descontrolada sob o paletó. Você pretendia esperar até depois dos votos para acabar com a minha família? Helena ergueu o rosto devagar. Do que você está falando? Beatriz Bastos avançou entre os convidados e entregou a Tomás algumas folhas amassadas. Não finja surpresa, querida. Nós já sabemos quem você é. Os fotógrafos não baixaram as câmeras. Helena viu a luz vermelha de uma transmissão ao vivo e compreendeu que aquela humilhação não terminaria nas paredes da capela. Tomás, olhe para mim, pediu. Ele desviou os olhos. Você me usou. Foi nesse instante que algo dentro dela deixou de implorar para ser acreditado a capela particular do Hotel Imperial. Nos jardins, fora preparada para parecer uma promessa de eternidade. Velas refletiam nos painéis dourados, orquídeas cobriam o corredor e a parede de vidro atrás do altar mostrava São Paulo sob o fim da tarde. Agora o luxo servia de moldura para a ruína. Helena se levantou sem aceitar ajuda. O corte no joelho manchava a renda do vestido, mas seu rosto permaneceu imóvel. Tomás ergueu as folhas. Havia cópias de transferências, mensagens impressas, uma fotografia dela entrando na consultoria Nogueira e Prado e uma frase marcada em amarelo: destruir o controle dos Bastos por dentro. Você reconhece isso? Helena percorreu os documentos e sentiu o estômago se fechar. As mensagens eram reais, porém incompletas. As transferências tinham sido feitas por ela, mas não para comprar ações às escondidas. A fotografia fora tirada quando entregara aos advogados o dossiê que pretendia dar a Tomás naquela noite. Reconheço uma mentira construída com pedaços da verdade, respondeu. Beatriz soltou uma risada seca. Que conveniente, Helena encarou o noivo. Dê-me 10 minutos em particular. Ele apertou o maxilar. Você teve 2 anos para dizer a verdade. O murmúrio dos convidados aumentou quando Tomás tomou o microfone do celebrante. Este casamento não vai acontecer. A frase atravessou a capela, seguida por um silêncio tão abrupto que Helena ouviu o próprio sangue nos ouvidos. Tomás, não faça isso diante de todos, disse Cecília, mãe dele, levantando-se na primeira fila. Beatriz segurou o braço da irmã. Ele tem o direito de saber com quem quase se casou. Helena percebeu, tarde demais, a precisão da armadilha. A imprensa estava no lugar certo. Os papéis haviam chegado minutos antes dos votos. O advogado da família, Álvaro Salles, permanecia junto à porta, evitando encará-la. Nada daquilo era impulso. O impulso fora apenas o empurrão. Você mandou investigar meu pai? Tomás perguntou. Sim, a resposta arrancou exclamações. Procurou antigos funcionários do grupo? Sim. Financiou uma auditoria paralela? Helena respirou fundo. Sim, porque alguém precisava descobrir o que aconteceu. Tomás fechou os olhos, como se cada confirmação lhe arrancasse uma parte do futuro. Então Beatriz estava certa. Helena apertou o envelope. Não, e o fato de você não conseguir ouvir a diferença vai custar mais do que este casamento. O nome de Augusto Marins não foi pronunciado, mas pairou sobre o altar como um morto convidado. 15 anos antes, o pai de Helena fora diretor financeiro de uma subsidiária da Bastos Infra e terminara acusado de manipular contratos do Projeto Atlântica. O escândalo destruíra sua reputação e deixara a filha adolescente marcada pelo sobrenome de um homem tratado como ladrão. Tomás conhecia apenas a versão oficial. Helena lhe dissera que o pai morrera depois de um processo injusto, mas nunca revelara qual empresa estivera por trás da acusação. Por medo, orgulho e pela necessidade de reunir provas antes de colocá-lo diante de uma escolha impossível. Agora a omissão se voltava contra ela. Eu devia ter contado antes, admitiu, e a dureza no rosto de Tomás vacilou. Mas você devia ter me perguntado antes de me condenar, Beatriz interrompeu. Ela se aproximou usando outro sobrenome profissional.
Conquistou acesso às reuniões e, quando percebeu que podia se tornar uma Bastos, apressou o casamento. Helena sentiu a raiva subir, limpa e fria. Eu não apressei nada. Foi Tomás quem me pediu em casamento. Alguns convidados desviaram os olhos. Tomás não negou. Aquele silêncio foi pior do que a acusação. Do lado de fora, seguranças tentavam conter jornalistas, mas já era tarde. Os celulares mostravam o vídeo do empurrão repetido em vários ângulos. Tomás viu a imagem na tela de um convidado e ficou imóvel. Por um instante, a fúria desapareceu, substituída por horror. Ele deu um passo. Helena, eu não queria. Ela ergueu a mão. Não termine essa frase. Beatriz tentou assumir o controle. Precisamos retirar a imprensa e resolver isso com discrição. Helena voltou os olhos para ela. Discrição? A senhora garantiu uma transmissão ao vivo. Beatriz não piscou. Não seja paranoica. O convite aos jornalistas veio do seu escritório, com autorização para imagens até o altar. Eu revisei os contratos do evento. Tomás olhou para a tia, mas ela respondeu antes. Era o casamento do herdeiro do grupo. A exposição era inevitável. Helena soltou uma respiração sem humor. Nada aqui foi inevitável. Então abriu o envelope que protegera durante a queda. Dentro havia uma carta e um dispositivo prateado. Tomás reconheceu o símbolo gravado nele. Era da consultoria responsável pela reestruturação de emergência da Bastos Infra. A mudança no rosto dele foi pequena, mas Helena percebeu. Durante meses, Tomás lutara para concluir um acordo com bancos e fundos que impediria o vencimento antecipado de dívidas gigantescas. A operação dependia de uma avaliação independente de integridade, conduzida por uma equipe que ele jamais identificara por completo. Helena não era dona secreta de um império. Era algo mais perigoso para quem vivia de aparências, uma especialista em governança cuja palavra definia se uma empresa merecia confiança. Fora indicada para revisar a Bastos Infra antes de se envolver com Tomás e se afastara formalmente quando a relação se tornara pessoal. Ainda assim, o trabalho iniciado por sua equipe e os documentos que reunira eram a última ponte entre o grupo e os credores. O que há nesse dispositivo? Tomás perguntou. Helena fechou os dedos ao redor do metal. A resposta que você receberia depois da cerimônia. Resposta para quê? Para saber se sua empresa ainda podia ser salva sem esconder crimes antigos. Beatriz avançou. Isso é chantagem, Helena. Chantagem exige ameaça. Eu trouxe uma solução. E agora? Tomás perguntou, sem a certeza de antes. Helena olhou para o véu rasgado. Agora eu não sei se vocês merecem. Cecília se aproximou com os olhos cheios de lágrimas, mas Helena recuou antes que ela tocasse seu braço. Não sentia raiva da mãe de Tomás, apenas exaustão diante de todos que haviam permanecido sentados enquanto ela era interrogada como criminosa. Helena, por favor, vamos para uma sala reservada. Você está machucada. O joelho vai cicatrizar. Ela lançou um olhar para Tomás. Outras coisas não, ele se aproximou devagar. Se você tinha provas, por que não me entregou antes? A pergunta carregava dor, mas ainda escondia a acusação. Helena quis gritar que passara meses buscando o momento certo, que o amara o suficiente para desejar salvá-lo antes de destruir a imagem que ele tinha da própria família. Em vez disso, respondeu, porque quando descobrisse o nome do meu pai, você teria de escolher entre acreditar em mim e proteger os Bastos. Eu quis chegar com fatos irrefutáveis. Tomás olhou para as folhas. E estes não são fatos? São cortes, datas sem contextos. Você sempre disse que odiava ser manipulado, mas bastou alguém tocar no seu medo para você se tornar exatamente o que ela precisava, Beatriz de Ateu. Cuidado com o que está insinuando, Helena a encarou. Ainda não comecei. Álvaro Salles finalmente deixou a porta e se aproximou, suando sob as luzes. Tomás, precisamos encerrar isso. Há cláusulas de confidencialidade envolvidas. Helena reconheceu o desespero do advogado. Ele conhecia o Projeto Atlântica. Seu nome aparecia em atas antigas encontradas pela auditoria, embora sempre alegasse não lembrar dos detalhes. Doutor Álvaro, o senhor também recebeu cópias dessas mensagens? Ele demorou uma fração de segundo. Recebi o material esta tarde. De quem? Beatriz respondeu por ele. Isso não importa. Helena sorriu sem alegria. Importa muito. Tomás encarou o advogado. Quem enviou? Álvaro passou a mão na gravata. Um contato anônimo. Mentira, disse Helena. Os metadados mostram que o arquivo foi exportado de um computador
vinculado ao escritório administrativo da família. Reconheci o padrão antes de vocês terminarem de me acusar. Beatriz perdeu a compostura por um instante. Você inventa detalhes técnicos para confundir todos. Não preciso confundir ninguém. Basta preservar os arquivos. Tomás virou-se para a tia. Você sabia que o material estava incompleto? Beatriz sustentou o olhar. Eu sabia que aquela mulher mentiu sobre o passado. E fiz o que você não teve coragem de fazer. A frase atingiu Tomás com força. Helena viu o conflito atravessar o rosto dele, mas já não podia oferecer abrigo. Durante 2 anos, conhecera o homem que acordava antes do amanhecer para revisar projetos, visitava obras sem avisar e escondia a solidão atrás de decisões rápidas. Também conhecia sua maior ferida. Numa noite na cobertura da Avenida Paulista, ele confessara que preferia perder dinheiro a ser ridicularizado. Beatriz conhecia esse medo havia muito mais tempo. Bastara convencê-lo de que Helena o transformaria no herdeiro enganado diante do país. Pergunte por que a imprensa estava pronta, Helena disse. Pergunte por que esses papéis chegaram quando eu caminhava até você. Pergunte por que ninguém tentou confirmar nada antes de destruir minha vida. Tomás a encarou, os olhos vermelhos. Eu posso corrigir isso. Helena olhou para o altar, o véu rasgado e as câmeras. Não. Você pode enfrentar as consequências. Corrigir é outra coisa. Ela retirou a carta do envelope. Na primeira linha, visível apenas para ele, estava escrito: recomendo a continuidade do acordo, condicionada ao afastamento de Beatriz Bastos e a abertura integral dos arquivos do Projeto Atlântica. Tomás empalideceu. Você ia aprovar? Eu ia dar a você uma chance. Helena dobrou a carta sem entregá-la e guardou o dispositivo na bolsa presa ao vestido. Beatriz tentou bloquear sua passagem, mas Cecília segurou o braço da irmã. Deixe-a ir. Helena desceu os degraus com um sapato quebrado e o outro ainda preso ao pé, recusando-se a mancar diante das câmeras. Ao passar por Tomás, ele murmurou: eu amo você. Horas antes, a confissão teria destruído suas defesas. Agora soou como uma palavra usada tarde demais. Quem ama não empurra a pessoa que diz amar para defender o próprio orgulho, ela respondeu. Perto da porta, entregou o buquê a uma funcionária do hotel e encontrou Marcelo Nogueira, seu advogado, esperando no corredor. Ele lhe mostrou o celular. O vídeo já dominava as redes sociais e 3 bancos haviam solicitado esclarecimentos sobre a governança da Bastos Infra. Ainda podemos conter parte disso, Marcelo disse. Helena olhou uma última vez para a capela. Tomás permanecia no altar, cercado pela família que escolhera acreditar e pela vida que começava a ruir. A dor a atravessou, brutal, mas ela não voltou. Cancele minha recomendação favorável, ordenou. Marcelo hesitou. Tem certeza? Helena apertou o dispositivo na mão. Ele quis um julgamento diante de todos. Agora terá um de verdade. Quando Helena atravessou o saguão do hotel, com o vestido rasgado e o joelho sangrando, ninguém tentou detê-la. Os jornalistas abriram caminho apenas porque Marcelo Nogueira avançava ao lado dela com 2 seguranças, enquanto os flashes transformavam cada passo em prova pública de uma humilhação que já não poderia ser apagada. Helena, você confirma que enganou Tomás Bastos? Gritou uma repórter. Outra ergueu o celular. Vai processá-lo pela agressão? Helena parou diante das portas giratórias, e Marcelo sussurrou que ela não precisava dizer nada. Ela sabia. Ainda assim, olhou para as câmeras e falou com uma calma que fez o tumulto diminuir. Hoje eu não vou discutir meu casamento. Amanhã, porém, vou falar sobre responsabilidade. Uma voz perguntou de quem era a responsabilidade. Helena sustentou o olhar da multidão, de todos que confundem poder com licença para destruir pessoas. Entrou no carro preto sem acrescentar uma palavra. Só quando a porta fechou permitiu que o corpo tremesse. Marcelo entregou-lhe um lenço, mas ela recusou. Envie agora a retirada da recomendação favorável, ordenou. Peça preservação imediata de todos os arquivos do Projeto Atlântica. Ele a observou com preocupação. Isso vai atingir centenas de funcionários. Helena fechou os olhos por um instante. Por isso, não vamos derrubar a empresa. Vamos impedir que continuem escondendo o que pode derrubá-la. Ela não voltou para o apartamento que dividira informalmente com Tomás. Pediu que o motorista a levasse ao antigo escritório do pai, um pequeno conjunto comercial na Bela Vista que permanecera fechado durante anos e que ela restaurara como sala de arquivo.
Ali não havia mármore, obras de arte ou vista para a cidade. Havia caixas numeradas, atas antigas, relatórios impressos e uma fotografia de Augusto Marins segurando a filha adolescente diante de uma obra da Bastos Infra. Helena tirou o vestido de noiva no banheiro estreito, vestiu uma camisa branca e uma calça que guardava no armário, depois se sentou diante da fotografia. Eu quase salvei os filhos de quem destruiu você, murmurou. Não sentia vergonha disso. O que a envergonhava era ter acreditado que amor bastaria para tornar Tomás diferente da família que o criara. Marcelo entrou com uma enfermeira contratada para cuidar do corte. Enquanto o ferimento era limpo, ele colocou sobre a mesa 3 notificações dos bancos e uma mensagem urgente da Agência Reguladora de Contratos Públicos. O vídeo levou dúvidas sobre a governança. A retirada da sua recomendação foi recebida como sinal de risco grave. Helena respirou fundo. Então deixe claro que nossa preocupação é com os controles internos, não com a capacidade operacional, Marcelo assentiu. E Tomás, ela olhou para a tela apagada do celular. Havia 27 ligações dele. Tomás teve a chance de me ouvir no altar. Naquela mesma noite, a sala do conselho da Bastos Infra parecia menor do que nunca. Tomás permanecia de pé junto à janela, ainda com a gravata do casamento, enquanto os diretores discutiam ao mesmo tempo. Um banco suspendera a análise final do acordo, 2 fundos exigiam explicações e a cotação das debêntures privadas começava a refletir pânico. Precisamos de uma declaração conjunta com Helena, disse o diretor financeiro. Beatriz bateu a mão na mesa. Não vamos implorar a uma oportunista. Cecília, sentada no fundo, respondeu com uma frieza rara. Você a chamou de oportunista depois de preparar um espetáculo para destruí-la. Beatriz virou-se para a irmã. Eu protegi Tomás. Ele finalmente falou. Chega. Todos se calaram. Tomás colocou sobre a mesa as cópias que recebera no altar. Quer os arquivos originais, o nome de quem reuniu isso e a cadeia completa de envio. Álvaro Salles evitou seu olhar. Podemos providenciar, não amanhã. Agora, Beatriz cruzou os braços. Vai deixar que a culpa de um empurrão faça você esquecer 2 anos de mentiras? Tomás sentiu a imagem de Helena caindo a atravessá-lo outra vez. Eu não esqueci as mentiras. Também não vou fingir que documentos cortados são prova. Beatriz inclinou o rosto. Ela está fazendo você duvidar da própria família. Tomás respondeu baixo. Foi você quem me ensinou a duvidar de todo mundo. Pouco depois da meia-noite, Helena recebeu uma mensagem de Cecília pedindo desculpas. Não havia justificativa, apenas uma frase simples. Eu devia ter me levantado antes. Helena leu 2 vezes e não respondeu. Sua raiva não era uma chama descontrolada. Era uma estrutura. À 1 da manhã, autorizou uma auditoria de integridade em 3 subsidiárias ligadas ao Projeto Atlântica. Às 2, enviou aos credores uma nota informando que a empresa poderia continuar operando, desde que aceitasse supervisão independente e afastasse temporariamente gestores ligados às irregularidades. Às 3, Marcelo encontrou uma cláusula que permitia convocar representantes de acionistas minoritários caso houvesse risco de ocultação de documentos. Podemos solicitar a reunião para daqui a 48 horas, disse ele. Helena passou os olhos pelo texto. Faça, Marcelo hesitou. Você está preparada para ser acusada de vingança? Ela pegou o celular e abriu o vídeo do altar sem som. Tomás aparecia empurrando-a, depois olhando para as próprias mãos, como se não as reconhecesse. Helena desligou a tela. Eles vão chamar de vingança porque a palavra responsabilidade assusta mais. Mesmo assim, quando ficou sozinha, tocou o lugar no dedo onde deveria estar a aliança. A dor não diminuíra. Apenas aprender a trabalhar ao lado dela. Na manhã seguinte, Tomás apareceu no escritório da Bela Vista sem avisar. Marcelo tentou barrá-lo, mas Helena autorizou a entrada. Ele vestia um terno diferente, embora parecesse não ter dormido. Parou diante das caixas com o nome de Augusto Marins e compreendeu que aquela investigação não nascera às vésperas do casamento. Você manteve tudo isso escondido de mim, disse. Helena permaneceu sentada. E você veio pedir explicações ou exigir obediência? Tomás respirou fundo. Vim pedir que suspenda a retirada da recomendação. Se o acordo cair, milhares de empregos ficam em risco. Eu não retirei apoio à operação. Retirei confiança na administração. Na prática, o resultado pode ser o mesmo. Helena levantou-se.
Então afaste Beatriz, entregue os arquivos e aceite supervisão independente. Ele a encarou. Você quer que eu remova minha tia com base em suspeitas? Você me condenou com base em folhas recortadas. A frase o fez baixar os olhos. Tomás aproximou-se um passo. Eu errei ao tocar em você. Helena endureceu. Não chame aquilo de tocar, ele recebeu o golpe sem reagir. Eu empurrei você. Foi imperdoável. E ainda assim veio negociar como se o problema fosse uma cláusula. Eu vim porque preciso impedir que tudo desabe. Helena respondeu. Tudo já desabou. Você apenas não percebeu quais partes não podem ser reconstruídas. Tomás passou a mão pelo rosto. A arrogância que sempre o fazia parecer maior que qualquer sala havia desaparecido. As mensagens diziam que você queria destruir o controle dos bastos por dentro. Helena abriu uma pasta e colocou diante dele a versão completa da conversa. A frase vinha seguida por outra que fora removida. Antes que a fraude destrua a empresa e leve trabalhadores inocentes junto. Tomás leu em silêncio. Ela mostrou as transferências. Não eram compras clandestinas de ações, mas pagamentos a especialistas independentes, todos declarados e vinculados à investigação. Depois abriu a fotografia da consultoria em tamanho completo. Ao lado dela estava um representante dos credores, não um conspirador. Quem entregou esses recortes sabia exatamente o que remover, disse Helena. Tomás levantou o rosto. Por que não me mostrou isso no altar? Ela soltou uma risada curta, sem humor. Você quer mesmo perguntar por que uma mulher caída, cercada por câmeras, não organizou uma defesa técnica enquanto o homem que amava a chamava de fraude? Ele fechou a pasta. Eu não sei como desfazer o que fiz, não sabe porque ainda está pensando em desfazer. Comece aceitando o que aconteceu. Tomás olhou para a fotografia de Augusto. Seu pai era o diretor do Atlântica, era o homem que tentou impedir o desvio. E sua família fez dele o culpado, a acusação pairou entre eles. Tomás conhecia o caso apenas por relatórios antigos que descreviam Augusto como responsável por contratos superfaturados. Meu pai assinou a demissão dele, disse quase para si. Seu pai assinou o que recebeu. Helena fechou a pasta. A pergunta é quem preparou o que ele recebeu. Tomás pensou em Beatriz, então rejeitou a conclusão rápida. Não queria repetir o mesmo erro com outra pessoa, mesmo que todas as peças apontassem para ela. Tenho acesso aos arquivos centrais, disse. Posso ajudar a encontrar a origem. Helena o observou com cautela. Ajudar ou controlar? Não sei mais a diferença. Pela primeira vez desde o altar, a resposta pareceu honesta. Ainda assim, ela não amoleceu. Você terá de aprender. Tomás tirou do bolso uma pequena caixa e a colocou sobre a mesa. Dentro estava o brinco de Helena que se soltara durante a queda. Encontrei perto dos degraus. Ela não tocou no objeto. Guarde. Talvez precise se lembrar do lugar exato onde decidiu quem eu era sem me ouvir. Ele fechou a caixa devagar. Antes de sair, perguntou. Você ainda me amava quando chegou ao altar? Helena sentiu o peito apertar. Isso é o que torna tudo pior. Depois da partida de Tomás, Marcelo entrou com uma notícia que alterava o ritmo da investigação. Um ex-controlador da Bastos Infra, Samuel Ferraz, respondera ao pedido de contato enviado meses antes. Ele aceitava falar, mas exigia que fosse naquela noite e longe de qualquer escritório ligado à empresa. Helena conhecia o nome. Samuel desaparecera do Tor pouco depois da queda de Augusto e jamais prestara depoimento formal. Ele disse por que mudou de ideia. Perguntou. Marcelo mostrou a mensagem. Porque vi o que fizeram no altar e percebi que vão destruir outra pessoa para salvar os mesmos nomes. Helena sentiu um calafrio. Marcou o encontro em uma cafeteria discreta perto da Avenida Paulista. Com gravação autorizada e 2 advogados presentes em mesas separadas. Samuel chegou usando boné e carregando uma pasta de couro gasta. Tinha as mãos trêmulas e os olhos de quem passara anos olhando por cima do ombro. Seu pai não desviou dinheiro, disse antes mesmo de pedir café. Helena manteve a voz firme. Eu sei, ele empurrou a pasta. Mas você ainda não sabe por que escolheram justamente ele. Dentro havia cópias de autorizações antigas, relatórios reescritos e uma lista de pagamentos codificados. No alto de uma das páginas apareciam as iniciais BB. Ao lado delas, outra assinatura surpreendeu Helena. AS, o mesmo padrão usado por Álvaro Salles. Enquanto Helena ouvia Samuel, Tomás estava no arquivo digital da sede, acompanhado apenas por um técnico de confiança.
ordenara a recuperação das versões originais das mensagens recebidas por Beatriz e descobrira que os documentos haviam sido preparados numa estação vinculada ao gabinete dela. O técnico alertou que parte dos registros fora apagada horas antes do casamento. Consegue recuperar? Tomás perguntou. Talvez. Mas há outra coisa. Na tela surgiu um acesso antigo ao diretório do Projeto Atlântica, feito na noite em que Augusto Marins fora formalmente acusado. O usuário pertencia a Álvaro Salles. Tomás sentiu o chão desaparecer de modo silencioso. Ligou para o advogado, mas a chamada caiu na caixa postal. Depois telefonou para Beatriz. Ela atendeu no terceiro toque. Você está cometendo um erro ao perseguir fantasmas, disse sem saudação. Tomás olhou para as trilhas digitais. Por que Álvaro entrou nos arquivos do Atlântica antes da acusação contra Augusto? Houve um breve silêncio. Não discuta isso por telefone, então venha à sede. Saia daí agora, Tomás. A urgência na voz dela não parecia preocupação, parecia medo. Na mesma hora, o sistema apagou a sessão e todas as telas ficaram negras. O técnico recuou. Alguém cortou nosso acesso remoto. Tomás encarou o reflexo no monitor e compreendeu que Helena não iniciara aquela guerra. Ela apenas sobrevivera tempo suficiente para obrigá-los a enxergá-la. Tomás não teve tempo de perguntar quem havia desligado os servidores, porque o alarme de segurança começou a tocar no corredor e as luzes de emergência tingiram o arquivo digital de vermelho. O técnico tentou reiniciar o sistema, mas a tela continuou negra. Isso não foi uma falha comum, disse ele, puxando o cabo de rede. Alguém com acesso administrativo derrubou a sessão e isolou esta sala. Tomás ligou para a central interna e recebeu uma resposta contraditória. Não havia registro de interrupção. Quando abriu a porta, encontrou 2 seguranças enviados por Beatriz. A senhora Bastos pediu que o senhor deixe o prédio, informou um deles. Tomás ficou imóvel. Este prédio ainda responde a mim. O segurança desviou os olhos. Ela disse que era para sua proteção. A frase provocou nele uma fúria seca. Pela primeira vez, percebeu como a família usava cuidado, lealdade e proteção para esconder ordens. Digam a ela que eu saio quando terminar. Então retirou do servidor auxiliar um módulo de armazenamento que o técnico conseguira copiar antes do bloqueio. O arquivo não continha tudo, mas guardava um detalhe que Beatriz talvez ignorasse. O acesso de Álvaro ao Projeto Atlântica começara 40 minutos antes da acusação formal contra Augusto Marins. Tomás guardou o módulo no bolso e saiu por uma escada de serviço, sem avisar ninguém. Na cafeteria, Samuel Ferraz falava tão baixo que Helena precisava inclinar-se para ouvi-lo. Ele contou que Augusto descobrira pagamentos duplicados em contratos de terraplenagem e tentara interromper os repasses antes da aprovação final. As notas haviam sido criadas para cobrir dívidas privadas assumidas por uma empresa ligada a Beatriz, numa época em que a Bastos Infra enfrentava risco de insolvência. Ela dizia que era temporário, Samuel explicou, que devolveria tudo quando o grupo se recuperasse. Helena abriu uma ata com a assinatura do pai. Ele se recusou a validar os números. Samuel assentiu e ameaçou levar o caso ao conselho. A consequência veio em 2 dias. Álvaro preparou pareceres. Os registros foram reescritos e Augusto apareceu como o único responsável pelo esquema. Helena sentiu o ar faltar, mas manteve a voz firme. Por que ninguém falou? Samuel olhou para as próprias mãos, porque Beatriz salvou a empresa naquela época. Se o desvio viesse a público, milhares perderiam o emprego e bancos tomariam tudo. Ela convenceu muita gente de que sacrificar um homem era menos cruel do que deixar uma cidade inteira pagar. Helena fechou os olhos. Ali estava a parte que tornava Beatriz mais perigosa do que uma criminosa comum. Ela não se via como vilã. Via-se como a única pessoa capaz de escolher quem merecia ser destruído. Samuel entregou uma segunda folha, mas antes que Helena pudesse examiná-la, 3 homens entraram na cafeteria. Não usavam uniformes, porém Marcelo os reconheceu como funcionários de uma empresa de segurança contratada pelos Bastos. Precisamos sair, murmurou. Samuel empalideceu. Helena recolheu os papéis, mas um dos homens se aproximou. Senhor Ferraz, sua família está preocupada. Samuel se levantou num impulso. Minha família nem sabe que estou aqui. O homem sorriu. Então talvez seja melhor continuar assim. Marcelo chamou os advogados que aguardavam nas outras mesas e o ambiente ficou tenso. Helena não recuou.
Esta conversa está sendo registrada e enviada para um servidor externo. Era um blefe apenas pela metade. A gravação existia, mas o envio ainda não terminara. O homem olhou para ela. A senhora já causou problemas suficientes. Helena respondeu. Problemas são crimes escondidos. O resto se chama consequência. Quando as câmeras dos celulares começaram a apontar, os 3 homens se afastaram. Samuel saiu pela porta dos fundos com um advogado, levando apenas uma cópia do depoimento. Helena permaneceu até o arquivo terminar de carregar. Foi então que leu a segunda folha. Havia uma autorização de pagamento assinada por Beatriz e validada por Álvaro, mas no rodapé aparecia uma anotação à mão. Tebi não pode saber antes da Assembleia. As iniciais podiam se referir a Tomás. Também podiam ser uma armadilha feita para que ela acreditasse nisso. Na manhã seguinte, Beatriz convocou uma coletiva de imprensa na sede da Bastos Infra. Sem consultar Tomás, anunciou que Helena tentava usar informações confidenciais para obter influência sobre a empresa depois do fim do casamento. Estamos diante de uma vingança pessoal disfarçada de preocupação ética, declarou, cercada por assessores e pela marca da família. Tomás assistiu à transmissão de dentro do carro e sentiu a mesma manipulação usada no altar se repetir diante do país. Ligou para a tia. Cancele a coletiva. Beatriz não atendeu. Minutos depois, repórteres começaram a publicar que Helena planejara o casamento para assumir controle de ativos dos Bastos. Ela também recebeu ataques e ameaças. Marcelo sugeriu uma resposta imediata, mas Helena se recusou a transformar tudo numa disputa de acusações. Publicamos documentos não adjetivos. Ainda assim, a ofensiva produziu efeito. Um dos bancos suspendeu qualquer negociação até que a disputa fosse esclarecida, funcionários protestaram diante da consultoria e Samuel desapareceu do hotel onde estava protegido. Helena sentiu pela primeira vez que perdera o controle. Quando ligou para o telefone dele, ouviu apenas uma gravação automática. Marcelo entrou com o rosto fechado. A família registrou que ele está em crise e pediu internação voluntária. Helena levantou-se. Voluntária segundo quem? Marcelo não respondeu. A guerra deixara de ser apenas empresarial. Tomás chegou ao escritório de Helena no começo da tarde, carregando o módulo retirado do servidor. Ela o recebeu na sala de reuniões, acompanhada por Marcelo. Se veio pedir que eu pare, perdeu a viagem, disse. Tomás colocou o dispositivo sobre a mesa. Vim trazer o que tentaram apagar. Helena não tocou nele. E por que eu deveria confiar? A pergunta o atingiu, mas ele não desviou. Não deveria. Verifique tudo. Marcelo levou o módulo para análise, deixando os dois sozinhos. Tomás contou sobre o acesso de Álvaro e sobre a ordem de expulsá-lo da sede. Helena mostrou a anotação com as iniciais TB. Isso estava nos documentos de Samuel. Ele leu e ficou em silêncio. Você acha que eu sabia? Eu acho que alguém quer que eu pense nisso. E o que você pensa? Helena cruzou os braços. Penso que você cresceu cercado por pessoas capazes de destruir um inocente e chamar isso de proteção. Não sei até onde você foi beneficiado por essa mentira. Tomás respirou fundo. Eu tinha 17 anos quando Augusto foi acusado, e 34 quando me empurrou. Ele fechou os olhos. Eu sei. A resposta não pedia perdão. Pela primeira vez apenas aceitava a ferida como dela, não como algo que ele pudesse reorganizar. Marcelo voltou com uma descoberta parcial. O módulo continha cópias de registros antigos, mas alguns arquivos haviam sido alterados naquela manhã. Entre eles, uma minuta de reunião do conselho datada de 15 anos antes. Na versão preservada, Beatriz defendia que o caso Atlântica fosse resolvido sem auditoria externa. Álvaro concordava. O então presidente, pai de Tomás, aparecia pressionado por uma ameaça de quebra imediata caso os bancos descobrissem o buraco. Meu pai sabia que havia irregularidades, Tomás disse. Mas talvez não soubesse quem era o verdadeiro responsável. Helena respondeu com frieza. Ele aceitou não descobrir. A frase doeu porque era verdade. Outro documento mostrava que depois da queda de Augusto, Beatriz transferira parte dos ativos da empresa ligada aos desvios para um fundo familiar. Não era prova definitiva de enriquecimento, mas indicava que o sacrifício de Augusto não servira apenas para proteger empregos. Servira também para preservar poder. Tomás se levantou e caminhou até a janela. Passei a vida acreditando que ela manteve todos vivos. Helena observou o homem que amara ser desmontado por dentro.
Uma parte dela quis se aproximar. Outra lembrou do mármore gelado sob o corpo. Talvez tenha mantido, disse. O problema é decidir quem pode morrer para que os outros continuem. No fim do dia, Beatriz apareceu sem aviso. Entrou acompanhada por Álvaro e 2 membros do conselho. Isto já foi longe demais, declarou. Marcelo tentou interromper, mas ela colocou sobre a mesa uma ordem judicial provisória impedindo a divulgação de documentos corporativos protegidos. Helena leu o texto e percebeu que parte do material de Samuel poderia ser considerada confidencial até decisão posterior. Rápida demais, comentou. Álvaro respondeu, a empresa tem direito de se defender. Tomás encarou o advogado, inclusive apagando arquivos. Álvaro perdeu a cor. Beatriz voltou-se para o sobrinho. Você está aqui com ela. Estou tentando descobrir a verdade. A verdade é que esta mulher entrou na sua vida com um plano. Helena não negou. Entrei na Bastos Infra com um plano de investigar meu pai. Não entrei na vida de Tomás esperando amá-lo. Beatriz aproveitou a confissão. Está ouvindo? Tudo começou com uma mentira. Tomás olhou para Helena, e o espaço entre eles voltou a endurecer. Quando você descobriu quem eu era? Perguntou. Helena demorou um segundo. Antes do nosso primeiro jantar, a revelação caiu com mais força do que qualquer documento. Beatriz sorriu, satisfeita. Ela finalmente encontrara a fissura certa. Tomás ficou pálido. Então você sabia desde o início. Helena sentiu a culpa antiga emergir, mas não recuou. Eu sabia seu sobrenome. Não sabia quem você seria para mim. Você aceitou trabalhar comigo, sair comigo e entrar na minha casa sem dizer que investigava minha família. Sim, a resposta fez a dor dele se transformar em raiva, embora desta vez ele não erguesse a voz, e esperava que eu acreditasse que tudo depois foi real. Helena também se levantou. Eu esperava contar quando tivesse provas suficientes para impedir que você me tratasse como trataram meu pai. Tomás riu sem humor. E veja como funcionou. Ela sentiu o golpe, mas respondeu. Meu silêncio foi errado. O seu empurrão foi uma escolha. Beatriz tentou avançar sobre a distância entre eles. Tomás, venha comigo. Ainda podemos proteger a empresa e sua reputação. Ele olhou para a tia, depois para Helena. Ninguém mais vai usar minha reputação como desculpa. Beatriz endureceu. Você vai destruir o que sua família construiu, Tomás respondeu. Talvez o que construímos dependa demais do que enterramos. Então tomou uma decisão que mudou a sala. Entregou a Marcelo suas credenciais de acesso e autorizou formalmente a cópia dos arquivos sob sua responsabilidade, contrariando o conselho e abrindo mão do controle que sempre protegera. Beatriz saiu prometendo responsabilizar todos. Álvaro a seguiu, mas antes lançou a Helena um olhar carregado de medo. Poucos minutos depois, Marcelo recebeu uma mensagem de origem desconhecida, contendo apenas um endereço em Santos e uma frase. Samuel não está internado. Foi levado para um imóvel usado pela segurança privada do grupo. Helena pegou a bolsa. Tomás bloqueou a porta. Você não vai sozinha. Não preciso que me salve. Não estou oferecendo salvação. Estou oferecendo acesso. Ele explicou que o imóvel pertencia a uma antiga subsidiária controlada por um fundo ligado a Beatriz. Helena percebeu que precisaria dele para entrar sem alertar todos. A escolha a enfureceu porque também era lógica. Você fica atrás de mim e segue minhas decisões, disse. Desta vez, sim. A resposta dele foi imediata. No elevador, porém, a tensão voltou quando Tomás perguntou. Alguma parte de nós começou sem mentira. Helena encarou os números descendo. Começou quando eu parei de lembrar por que me aproximei. E acabou quando você lembrou apenas do meu segredo. As portas se abriram. Antes que saíssem, Marcelo recebeu outra mensagem. Era uma fotografia de Samuel sentado numa cadeira, vivo, com um jornal daquele dia nas mãos. Atrás dele, quase escondido no reflexo de uma janela, aparecia Álvaro Salles. Sob a imagem havia um aviso. Se a assembleia acontecer, ele confessa tudo contra Helena. A estrada para Santos estava congestionada quando Helena percebeu que a fotografia de Samuel fora tirada para provocar exatamente aquela reação. Eles querem que a gente corra até lá sem preparar nada, disse, ampliando a imagem no celular. Tomás dirigia, com as 2 mãos firmes no volante, mas não respondeu imediatamente. O reflexo mostra uma janela alta e grades do lado de fora. O imóvel não parece residencial. Helena comparou a fotografia com o endereço recebido e encontrou uma inconsistência.
O prédio indicado ficava perto do porto, porém a antiga subsidiária de Beatriz possuía 2 galpões na região. Se Álvaro aparece no reflexo, alguém quis que o víssemos. Tomás reduziu a velocidade. Então o endereço é falso. Helena assentiu. Ligou para Marcelo e pediu os registros públicos dos imóveis ligados ao fundo familiar. Um deles, desativado havia 6 anos, ficava numa área industrial próxima a Cubatão. O telefone de Samuel emitira o último sinal na mesma região. Chamamos a polícia agora, Tomás disse. Helena respondeu. Com que prova? Uma fotografia enviada por desconhecido e uma suspeita contra a segurança privada da sua família. Ele apertou o volante. Então fazemos do seu jeito. Ela olhou para ele. Meu jeito não é entrar sozinha. Meu jeito é tornar impossível que apaguem o que acontecer. Marcelo acionou uma empresa independente de segurança e enviou cópias das mensagens para 2 procuradores que já acompanhavam indícios de fraude em contratos antigos. Helena também programou o envio automático do depoimento parcial de Samuel, dos registros recuperados por Tomás e dos documentos do Projeto Atlântica para os representantes dos acionistas minoritários. Caso não confirmasse segurança em 90 minutos, todos receberiam o material. Isso vai vazar antes da Assembleia, Tomás observou. Só se alguém tentar nos silenciar, ele a encarou por um segundo. Você preparou tudo isso quando? Enquanto você tentava decidir se eu era uma criminosa, a frase o fez desviar os olhos. Chegaram ao galpão quando o céu começava a escurecer. Não havia placas, apenas um portão enferrujado e 2 câmeras novas instaladas sobre uma construção abandonada. Tomás usou uma credencial antiga da subsidiária, mas o acesso fora bloqueado. Antes que tentassem outra entrada, um carro saiu por trás do prédio em alta velocidade. Helena reconheceu Álvaro no banco traseiro. Ele está fugindo. Tomás começou a segui-lo, mas ela segurou seu braço. Samuel pode estar lá dentro. Não vamos abandonar a única pessoa que tentou falar. Pela primeira vez, ele obedeceu sem discutir. Os seguranças independentes chegaram minutos depois e encontraram uma porta lateral destrancada. Samuel estava numa sala sem janelas, assustado, porém sem ferimentos aparentes. 2 funcionários da empresa contratada pelos Bastos haviam deixado o local ao ouvir os veículos. Disseram que queriam me proteger, ele contou, enquanto um médico o examinava. Álvaro prometeu que minha família seria destruída se eu falasse. Depois trouxe uma declaração pronta, dizendo que Helena me pagou para inventar tudo. Helena pegou o documento. A assinatura de Samuel havia sido falsificada, mas o texto era cuidadosamente construído para transformar toda a investigação em chantagem. Tomás leu em silêncio e sentiu o peso da estrutura montada pela própria família. Beatriz sabia que você estava aqui? Samuel olhou para ele com medo. Ela ligou 2 vezes. Eu ouvi Álvaro chamá-la de Senhora B. Tomás fechou os olhos. Helena não comemorou. Ainda precisavam provar que a voz era dela e ligar a operação aos documentos antigos. Samuel então revelou que gravara parte da conversa num aparelho escondido no forro do casaco. A gravação continha Álvaro dizendo que Beatriz não permitiria que o passado de Augusto destruísse o grupo pela 2ª vez. Era a primeira conexão direta entre a antiga fraude, a tentativa de silenciar a testemunha e a armadilha preparada contra Helena. Na manhã da Assembleia Extraordinária, a sede da Bastos Infra estava cercada por imprensa, funcionários e investidores. Beatriz chegara cedo e assumira o controle da sala principal, convencida de que Helena não teria coragem de enfrentar uma ordem judicial e uma campanha pública ao mesmo tempo. Álvaro não apareceu. Seu telefone fora desligado e seu carro encontrado vazio perto da rodovia Anchieta. Quando Helena entrou acompanhada por Marcelo, Samuel e 2 representantes legais independentes, um murmúrio atravessou o auditório. Tomás veio logo atrás, sem ocupar o lugar reservado ao presidente. Beatriz levantou-se. Esta reunião é ilegítima. A senhora Marins está proibida de divulgar documentos confidenciais. Helena colocou uma pasta sobre a mesa. Não vou divulgar segredos comerciais. Vou apresentar evidências de fraude, obstrução e manipulação de governança. Beatriz sorriu. E espera que todos acreditem na mulher que escondeu sua identidade para seduzir o herdeiro. Helena não desviou. Não peço que acreditem em mim. Peço que leiam datas, assinaturas e registros. Tomás tomou o microfone antes que a tia respondesse. A assembleia continuará.
Eu autorizei a preservação dos arquivos e aceito que minha própria conduta seja analisada. A sala ficou em silêncio. Beatriz percebeu, enfim, que perdera o controle sobre ele. Helena começou pelo Projeto Atlântica. Exibiu as versões originais das atas, os pagamentos duplicados, a transferência de ativos para o fundo familiar e a sequência de acessos digitais feita por Álvaro antes da acusação contra Augusto. Em seguida, Samuel prestou depoimento, descrevendo como Beatriz justificara a fraude como uma medida temporária para impedir a quebra do grupo. Ela disse que Augusto seria reabilitado depois, contou. Mas, quando a empresa se recuperou, era tarde demais. Admitir a verdade destruiria a imagem de quem havia salvado os bastos. Beatriz interrompeu. Esse homem foi afastado por instabilidade emocional. Helena mostrou o documento falso preparado para desqualificá-lo e reproduziu a gravação feita no galpão. A voz de Álvaro era clara. Ele mencionava ordens de Beatriz, o sequestro disfarçado de proteção e a necessidade de impedir a assembleia. Alguns conselheiros começaram a se levantar. Outros exigiram explicações. Beatriz permaneceu imóvel até Helena exibir os metadados dos arquivos usados no altar. As mensagens haviam sido cortadas no gabinete dela, enviadas ao telefone de Tomás e compartilhadas com a imprensa horas antes da cerimônia. Você não descobriu uma traição, Helena disse. Você fabricou um espetáculo para provocar o medo de um homem e destruir a credibilidade da única pessoa que podia abrir esses arquivos. Beatriz perdeu a compostura. Eu mantive esta empresa viva quando todos vocês teriam fugido. Augusto queria entregar o grupo aos bancos e condenar milhares de famílias. Helena se aproximou da mesa central. Meu pai queria impedir um crime. Seu pai era ingênuo, e a senhora decidiu que isso o tornava sacrificável. A voz de Beatriz falhou pela primeira vez. Alguém precisava escolher. Tomás encarou a mulher que o criara depois da morte do pai. Você escolheu mentir para mim por 15 anos. Ela voltou-se para ele com desespero. Eu protegi seu futuro. Não. Você construiu meu futuro sobre a ruína de outra família. Beatriz apontou para Helena. Ela também mentiu. Aproximou-se de você sabendo quem era. Tomás olhou para Helena, e a dor ainda estava ali. Sim, ela mentiu. E eu vou lidar com isso sem fingir que apaga o que você fez. Beatriz tentou sair, mas representantes legais bloquearam a porta até que fossem preservados os equipamentos sob sua custódia. Não houve algemas nem cena teatral. Houve algo mais devastador para ela. O conselho votou por seu afastamento imediato, revogou seus acessos e autorizou uma investigação independente. O império que ela justificara cada sacrifício para controlar deixou de obedecê-la em menos de 20 minutos. A vitória de Helena não veio sem custo. Assim que a apresentação terminou, o diretor financeiro anunciou que 2 credores exigiam renegociação total e que contratos públicos seriam revistos. A empresa não cairia naquela tarde, mas perderia valor, influência e parte do patrimônio construído pela família. Em seguida, um conselheiro propôs o afastamento de Tomás por falha grave de governança e pelo impacto público de sua conduta no altar. Ele não tentou se defender. Concordo com a medida, disse. Minha reação expôs uma mulher à violência, prejudicou a empresa e demonstrou que eu não estava apto a decidir sob pressão. O vídeo do altar voltou às telas dos jornalistas presentes. Tomás pediu que a transmissão fosse mantida e caminhou até o púlpito. Helena Marins não me chantageou, não tentou tomar minha empresa e não inventou provas. Eu recebi documentos manipulados e escolhi humilhá-la antes de verificar a verdade. Ninguém me obrigou a empurrá-la. A responsabilidade é minha. A declaração foi transmitida ao vivo. Ele entregou o cargo, renunciou às funções executivas e autorizou que sua participação familiar fosse usada como garantia para indenizações e custos de reestruturação. Helena ouviu sem sentir alívio. Ver um homem assumir o erro não devolvia o que ele quebrara. Depois da assembleia, eles se encontraram sozinhos na antiga sala de Tomás. As paredes já estavam sem fotografias e caixas abertas cobriam o chão. Ele retirava documentos pessoais da mesa quando Helena entrou. O acordo com os credores pode continuar, ela informou. Mas sob nova direção, auditoria completa e proteção aos funcionários. Tomás assentiu. Você conseguiu salvar a empresa sem salvar os bastos. Eu nunca quis salvar o nome. Quis salvar quem não tinha culpa. Ele segurou a pequena caixa com o brinco encontrado no altar
e a colocou diante dela. Agora você pode levar. Helena abriu a caixa, mas não tocou na joia. Você acha que perder o cargo equilibra o que aconteceu? Não. A coletiva resolve? Não. Então, por que parece que está esperando alguma coisa? Tomás respirou fundo, porque uma parte de mim ainda espera que exista alguma ação capaz de provar que eu não sou apenas aquele homem no vídeo. Helena sentiu os olhos arderem. Você sempre será aquele homem. A questão é se será somente ele. Tomás baixou a cabeça. Eu não sei como me tornar outra coisa. Comece sem pedir que eu assista. Ele aceitou a sentença em silêncio. Antes que Helena saísse, entregou-lhe um envelope encontrado entre os arquivos pessoais de Beatriz. Dentro havia uma carta escrita por Augusto Marins ao pai de Tomás, nunca enviada oficialmente. Augusto afirmava possuir provas, mas pedia uma reunião privada, porque acreditava que o presidente também estava sendo manipulado. No fim, deixara uma frase para a filha caso algo lhe acontecesse. Não transforme a verdade em arma antes de decidir quem você quer se tornar depois da guerra. Helena releu as palavras várias vezes. A vingança a levara até ali, mas não explicava o vazio que sentia. Tomás observou de longe. Seu pai ainda tentou nos salvar. Ela fechou a carta. Ele tentou salvar a verdade. Vocês é que sempre acharam que eram a mesma coisa. Ao deixar o prédio, encontrou dezenas de funcionários esperando no saguão. Alguns aplaudiram. Outros olhavam com medo do futuro. Helena percebeu que sua próxima escolha seria mais difícil do que destruir Beatriz. Precisaria reconstruir sem repetir a crueldade que condenava. Naquela noite, a notícia da queda dos Bastos ocupou todos os canais. Beatriz foi formalmente investigada por fraude, obstrução e coação. Álvaro apresentou-se às autoridades horas depois, acompanhado por um advogado, e aceitou negociar sua colaboração. Tomás deixou a cobertura da família levando apenas 2 malas. Seu nome desapareceu do site da empresa antes da meia-noite, contas ligadas à holding foram bloqueadas para revisão e convites desapareceram de sua agenda. A vida que ele conhecia terminou em um único dia. Helena assistiu à transmissão no escritório do pai, com a carta de Augusto aberta sobre a mesa. Marcelo perguntou se ela queria comemorar. Não há nada para comemorar, respondeu. O telefone tocou. Era Tomás. Ela quase recusou, mas atendeu. Do outro lado, ele disse apenas: Álvaro confirmou que Beatriz mandou preparar os documentos do casamento. Você estava certa sobre tudo. Helena fechou os olhos. Não, eu estava certa sobre os fatos. Sobre nós eu também errei. Houve silêncio. O que acontece agora? Ele perguntou. Helena olhou para a fotografia do pai e para a cidade além da janela. Agora você aprende a viver sem o poder que usou para me destruir. E eu descubro se a mulher que venceu ainda sabe viver sem a vingança. 6 meses depois da queda dos Bastos, Tomás acordava antes do amanhecer num apartamento alugado na Vila Mariana. Sem motorista, sem assistentes e sem o silêncio luxuoso que antes confundia com paz. Trabalhava como consultor voluntário para a comissão encarregada de reconstruir os controles da Bastos Infra. Embora não tivesse poder de voto nem autorização para entrar na sede sem acompanhamento. Seu nome ainda atraía câmeras, mas já não abria portas. Naquela manhã, ele atravessou a cidade de metrô para prestar depoimento sobre contratos antigos ligados ao Projeto Atlântica. Não procurou saídas discretas. Parou diante dos jornalistas e respondeu às perguntas que durante meses tentara evitar. O senhor se considera vítima de Beatriz Bastos? Perguntou um repórter. Tomás segurou a pasta contra o peito. Fui manipulado. Isso não elimina minhas escolhas. Outra voz perguntou se esperava recuperar o comando da empresa. Não. A resposta foi imediata. Meu trabalho agora é ajudar a reparar o que aconteceu, não voltar ao lugar que me permitiu ignorar tanta coisa. Do outro lado da rua, Helena observava sem que ele a percebesse. Viera para acompanhar o depoimento de Samuel, mas ficou alguns segundos, vendo o homem que antes precisava dominar cada ambiente aceitar passar por ele sem privilégios. A Bastos Infra sobrevivera, embora menor. Unidades improdutivas foram vendidas, contratos revistos e parte do patrimônio familiar destinada a um fundo de reparação para antigos funcionários e fornecedores prejudicados. Helena recusara a presidência oferecida pelos acionistas e assumir apenas a coordenação temporária do Comitê de Integridade.
Não queria substituir Beatriz no topo de uma estrutura construída em torno de uma única pessoa. Seu primeiro ato fora tornar públicos os critérios de decisão e limitar o poder dos membros da família. O segundo, criar um processo de revisão do caso de Augusto Marins e de outros profissionais responsabilizados sem defesa adequada. Quando o relatório final inocentou oficialmente seu pai, Helena recebeu a notícia sozinha no antigo escritório da Bela Vista. Imaginara aquele instante durante metade da vida. Esperava sentir vitória, talvez alívio. Em vez disso, chorou sobre a mesa, segurando a fotografia de Augusto e compreendendo que a verdade restaurava um nome, mas não devolvia os anos roubados. Marcelo encontrou-a assim e permaneceu em silêncio até que ela erguesse o rosto. Conseguimos, ele disse. Helena enxugou as lágrimas. Ele conseguiu. Nós apenas demoramos 15 anos para escutá-lo. Beatriz aguardava julgamento em liberdade restrita, proibida de administrar empresas e de manter contato com testemunhas. Durante os interrogatórios, insistira que cada decisão fora tomada para impedir a falência do grupo. Contudo, os documentos de Álvaro provaram que, depois da crise inicial, ela continuara ocultando desvios para conservar influência e enriquecer o fundo familiar. Álvaro colaborou com as autoridades e perdeu o direito de exercer a profissão, além de responder pelos crimes cometidos. Samuel recebeu proteção, voltou a trabalhar numa pequena empresa contábil e concordou em participar de um programa interno que ensinava funcionários a registrar denúncias sem depender da hierarquia. Nenhum desfecho pareceu tão simples quanto a imprensa queria. Não havia uma vilã arrastada para fora em algemas, nem uma heroína coroada diante das câmeras. Havia processos lentos, famílias feridas, empregos preservados com dificuldade e uma empresa tentando descobrir se podia existir sem mentir sobre o próprio passado. Helena gostava dessa imperfeição porque ela se parecia mais com justiça do que qualquer espetáculo. Ainda assim, toda vez que entrava numa sala de reunião e via a cadeira vazia que pertencera a Tomás, uma parte dela se perguntava se reconstruir a verdade exigia necessariamente enterrar tudo o que sentira. Tomás nunca ligou novamente depois da noite em que perdeu o cargo. Enviou uma única carta, entregue por Marcelo, sem pedido de resposta. Nela, não falava de amor. Descrevia as medidas que tomaria para reparar os danos. Colaboração integral com as investigações, renúncia a disputas patrimoniais, venda da cobertura e uso de sua participação para proteger empregados. No fim, escrevera apenas: não quero transformar meu arrependimento em outra obrigação para você. Helena guardou a carta numa gaveta e não respondeu. Soube por Cecília que ele começara a terapia, afastara-se da família e passara semanas visitando canteiros onde funcionários temiam demissões. Não fazia discursos. Ouvia. Quando trabalhadores o insultavam, ele não exigia respeito. Quando alguém mencionava o vídeo do altar, ele não dizia que estava fora de si. Assumia que escolhera acreditar no pior, porque isso preservava sua imagem de homem invulnerável. Helena acompanhava tudo de longe e odiava perceber que a mudança era real. Teria sido mais fácil se ele continuasse arrogante. Poderia mantê-lo para sempre no papel de monstro e seguir adiante sem olhar para trás. Mas Tomás começava a fazer aquilo que ela lhe pedira, viver sem exigir que ela assistisse. O reencontro aconteceu numa cerimônia simples em homenagem a Augusto Marins. A nova direção instalou uma placa numa sala de treinamento que receberia o nome dele e convidou antigos funcionários, familiares e representantes dos trabalhadores. Helena chegou cedo, vestindo um conjunto azul escuro e o brinco recuperado do altar apenas na orelha esquerda. Não fizera isso por Tomás. Queria lembrar a si mesma de que objetos não carregavam culpa. Quando ele entrou, usando um terno comum e sem ninguém ao lado, seus olhos encontraram os dela. Tomás parou, mas não se aproximou até que a cerimônia terminasse. Cecília abraçou Helena e pediu desculpas outra vez. Eu passei a vida deixando Beatriz decidir o que era melhor para todos, confessou. No altar, vi o que ela estava fazendo e fiquei sentada, Helena respondeu sem crueldade. O silêncio também escolhe um lado. Cecília assentiu, chorando. Quando saiu, Tomás permaneceu a alguns metros. Seu pai merecia mais do que uma placa, disse. Helena olhou para o nome gravado. Ele merecia ter sido ouvido quando ainda estava vivo. Tomás baixou a cabeça. Eu sei. Ela se virou para ele. Agora você sabe.
Antes você apenas acreditava que sabia tudo. Caminharam até o terraço do edifício, onde o barulho da Avenida Paulista subia entre os prédios. Tomás não tentou tocar nela. Não vim pedir perdão, começou. Helena apoiou as mãos no parapeito. Por quê? Porque percebi que pedir pode ser outra forma de pressionar você a aliviar o que eu fiz. Ela o observou, procurando o homem que conhecera. Ainda estava ali, mas sem a armadura. E o que veio fazer? Entregar isto. Ele retirou do bolso um documento e colocou-o sobre a mesa. Era a renúncia definitiva ao direito de disputar a parcela do fundo familiar vinculada aos ativos desviados no Projeto Atlântica. O valor seria destinado às indenizações e ao programa de proteção de denunciantes. Você não precisa da minha aprovação para fazer isso, Helena disse. Não. Mas precisava que soubesse que não foi uma estratégia para recuperar meu cargo. Ela leu as primeiras linhas. Você vai perder quase tudo. Tomás soltou um sorriso cansado. Eu já perdi o que importava quando achei que possuir tudo me dava o direito de julgar sem ouvir. Helena fechou o documento. Não use o que aconteceu comigo para construir uma versão nobre de si mesmo. Não vou. O que fiz foi covarde. Nenhuma doação muda isso. A resposta deixou entre eles um silêncio menos hostil. Helena tirou da bolsa a carta de Augusto que Tomás encontrara nos arquivos de Beatriz. Meu pai escreveu que eu não devia transformar a verdade em arma antes de decidir quem queria ser depois da guerra. Tomás leu a frase novamente. E já decidiu? Ela olhou para a cidade. Ainda estou tentando. Durante meses, Helena acreditara que o vazio significava culpa por ter destruído a vida dele. Agora compreendia que não destruíra Tomás. Destruíra o sistema que o mantinha protegido das consequências. A vida antiga dele terminara porque não podia coexistindo sem mentira. Eu não me arrependo de ter exposto tudo, disse, mas me arrependo de ter acreditado, por algumas semanas, que sua dor faria a minha desaparecer. Tomás sentiu. Minha dor não conserta a sua, não, e meu arrependimento não obriga você a me amar. Helena sentiu o peito apertar. Também não. Ele aceitou cada palavra sem tentar negociar. Foi essa ausência de defesa que finalmente permitiu que ela respirasse perto dele, sem voltar ao mármore da capela. Eu menti quando me aproximei, confessou. Mesmo depois de amar você, continuei adiando a verdade porque tinha medo de que escolhesse sua família. Tomás respondeu. E quando chegou a hora, escolhi meu medo. Não houve reconciliação naquele terraço. Helena não caiu nos braços dele, e Tomás não prometeu uma eternidade que ainda não merecia. Despediram-se com uma distância respeitosa. Durante os meses seguintes, encontraram-se em reuniões do fundo de reparação, sempre acompanhados por outras pessoas. Tomás manteve os compromissos mesmo quando as câmeras desapareceram. Aceitou um emprego numa empresa de infraestrutura sem vínculo com sua família, começando abaixo do cargo que sua experiência permitiria. Helena encerrou sua função temporária na Bastos Infra e abriu uma fundação dedicada a apoiar profissionais perseguidos por denunciarem fraudes. Aos poucos, as conversas entre eles deixaram de ser apenas sobre processos. Falaram de livros, de lugares que já não doíam e dos silêncios que ambos haviam usado como proteção. Tomás nunca perguntou quando ela o perdoaria. Helena nunca fingiu esquecer. Um ano depois da cerimônia dedicada a Augusto, ela o convidou para tomar café numa padaria discreta, sem imprensa, sobrenomes ou contratos entre eles. Isso é um recomeço? Ele perguntou. Helena mexeu o café. É uma conversa, Tomás sorriu. Então vou aprender a não transformar uma conversa numa promessa. Pela primeira vez, ela sorriu de volta. 2 anos depois, a antiga capela do Hotel Imperial foi transformada num espaço para eventos corporativos. Helena voltou ali para apresentar o relatório anual de sua fundação. Não vestia branco e Tomás não estava no altar. Sentou-se na terceira fila, entre Samuel e Cecília, aplaudindo como qualquer convidado. Quando o evento terminou, encontrou Helena perto dos degraus onde tudo começara. Ainda odeio este lugar, ele admitiu. Helena olhou para o mármore. Eu também. Mas ele não manda mais em mim. Tomás retirou do bolso uma pequena caixa e ela ergueu uma sobrancelha. Não é um anel, ele esclareceu rapidamente. Dentro havia o segundo brinco, recriado por uma joalheira a partir do primeiro. Não queria que ficasse faltando uma parte. Helena segurou a joia e percebeu que o gesto não tentava apagar a queda. Reconhecia o que fora perdido. Obrigada, disse.
Tomás respirou fundo. Posso fazer uma pergunta? Ela assentiu. Você acredita que existe alguma vida para nós depois daquela? Helena olhou para o homem que perdera o império, o nome intocável e a certeza de estar sempre certo. Aquela vida acabou para sempre, respondeu. Então colocou o brinco na outra orelha e estendeu a mão. Talvez seja por isso que podemos construir outra. Tomás segurou seus dedos com cuidado, sem força, sem posse. Juntos, desceram os degraus onde ele a fizera cair, não como noivos tentando cumprir uma promessa perfeita, mas como duas pessoas finalmente dispostas a caminhar sem mentiras.